Em festa de fim de ano, a queima de fogos é tradição. Mas quem tem animal de estimação em casa sabe que o barulho é um tormento para os bichinhos. Vamos agora falar com Alessandro Gomes, ao vivo de Sinop, porque por aí não são apenas os donos de animais que ficam preocupados nessa época, né, Alessandro? É isso mesmo, viu, Luzimar? Olha, os fogos de artifício são bonitos, né? É uma tradição, todo mundo gosta de ver e é agradável aos olhos. Mas, por outro lado, é um transtorno para os bichinhos, né? Que acabam sofrendo nesta época do ano, porque fica difícil para eles, né? A audição é muito maior do que o do ser humano, então acaba prejudicando e muito. Mas, por causa dessas situações, a nossa equipe de reportagem preparou uma matéria especial dando dicas para os donos dos animais. Vamos ver. Virada do ano sem fogos e artifícios, para muita gente não é Réveillon. A procura é tanta que em muitas lojas especializadas o aumento passa de 50% comparando ao resto do ano. Mas se é bonito para uns, para outros é um tormento. Principalmente para eles, os animais de estimação. Como eles têm a audição pelo menos 5 vezes maior do que a nossa, se para a gente às vezes já é insuportável, para eles é pior ainda. Então, dependendo do caso, se estiver muito próximo aos fogos, assim como existe risco de ruptura, né, do sistema auditivo para seres humanos, para eles também existe. O incômodo é tanto que, em alguns casos, os animais têm reações que prejudicam a própria saúde. O animal, fisiologicamente, ele sofre esse abalo emocional, ele pode parar de se alimentar, ele pode desenvolver algum tipo de depressão, por a curto prazo, né? Mas ele pode ficar deprimido, se esconder, evitar a socialização. Então, assim, o ideal é que se tome mesmo algumas medidas, já que a gente não consegue evitar com que esses fogos sejam soltos durante essa época do ano, né? Então, o ideal é que se tome algumas precauções para minimizar, pelo menos, esses danos aos animais. E é nessas horas que o animal acaba fugindo e se perde. O exemplo é aqui na Pans. Esse é o período que mais aumenta o número de denúncias de animais abandonados. Chega até a 30% a mais do que no resto do ano. O animal que foge, muitas das vezes a gente tem um trabalho intensificado para fazer com que esse animal retorne para sua casa. Mas infelizmente não é todos os casos que a gente consegue fazer isso. Então quando o cachorro foge, ele acaba sendo às vezes atropelado, ou uma outra pessoa consegue encontrá-lo e não tem a preocupação de achar o verdadeiro dono, né? E isso faz com que a pessoa que é a proprietária do animal sofra com isso, né? O problema é que a Associação Protetora dos Animais já abriga mais de 150 cachorros e gatos. O espaço ficou pequeno e as condições financeiras estão cada vez mais apertadas. O que a gente pode fazer, a gente faz e até um pouco mais. Mas infelizmente, a gente está sobrecarregado. Nós temos aqui nosso canil hoje, ele está lotado, como vocês estão vendo. Nós temos também os lar temporários, né, que ajudam, são pessoas que se prontibilizam para nos doar um espaço do seu ambiente para estar ajudando a gente ter o animal até a gente conseguir doá-lo. Para tentar amenizar a situação, a Pans criou na rede social uma página para divulgar as fotos de animais perdidos. Mas para evitar que isso aconteça, principalmente por causa de fogos de artifícios, atenção para as dicas. Pelo menos coloque um algodão no ouvido para tentar minimizar, abafar esse volume de som. Ou então que também ligue algum aparelho eletrônico, ou uma televisão, um rádio, no momento dessa queima de fogos, para que ele não sinta tanto esses estouros assim de forma tão aguda e abrupta, né? E minimize um pouco esse medo do animalzinho. E claro, né? Dar muito carinho e atenção a eles. Afinal, o Réveillon passa. Já a parceria dos bichinhos com a gente, essa continua para o resto do ano. Por isso, todo cuidado é pouco. E ainda falando no assunto, a festa da virada já é amanhã. E como a gente falou, muitas pessoas costumam festejar a chegada do ano novo soltando os fogos de artifício. É bonito, mas também é muito perigoso. Vamos agora ao vivo a Tângara da Serra com a Érica Picelli, que tem dicas e orientações para quem vai fazer a tradicional queima de fogos ou soltar rojão em casa. Tem que tomar muito cuidado para não ter acidente, né, Érica?
Isso mesmo, Luzimar. Os fogos de artifício são lindos no céu, mas se não forem manuseados de forma correta, podem provocar graves acidentes. Por isso, nós estamos aqui com a capitã do Corpo de Bombeiros, Poliana Keila Simões, que vai dar orientações para a gente. Bom dia, capitã. Há vários registros de pessoas que chegaram a perder a mão, né, ou tiveram graves queimaduras por manusear fogos de artifício de forma errada? Sim, no Brasil é costume o uso de fogos de artifícios em datas festivas e comemorações em geral. Segundo um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 70% do número de queimaduras nas mãos são provenientes do manuseio inadequado dos fogos de artifícios. O mais agravante ainda é que desses 70%, 10% são de amputações, ou seja, de pessoas que perderam os dedos ou a própria mão. Além disso, nós temos um dado entre 2010 a 2014 de 1.140 pessoas feridas e dessas 120 mortes. Qualquer pessoa pode manusear fogos de artifício? Não, apenas maiores de 18 anos. Para as crianças tem aqueles traques, estalinhos que são permitidos. Tanto a aquisição quanto a soltura somente para maiores de 18 anos. E o que é importante a gente verificar no produto na hora da compra? Bom, um dos itens mais importantes que eu gostaria que a população frisasse no momento da compra é principalmente verificar se aquele ambiente, aquele estabelecimento comercial, se ele é credenciado junto ao Exército Brasileiro e se possui o alvará do Corpo de Bombeiros. Porque toda a parte de estoque e materiais, eles são fiscalizados e são verificados primeiramente se tem o certificado, se a composição e principalmente a data de validade dos produtos. A data de validade é muito importante nesse tipo de produto. É um dos itens mais importantes, uma vez que a população, ao observar na embalagem, poderá verificar todas as questões. Por exemplo, a maioria dos fogos de artifício tem um prazo de validade de 5 anos. Na última fiscalização integrada que fizemos, nós conseguimos recolher aqui em Tangará mais de 10 caixas de fogos de artifício com os prazos vencidos. Tá ok, capitão, eu peço licença para a senhora agora. A gente vai passar aqui para o subtenente do Corpo de Bombeiros, Valmir Rampim, que já está aqui com um dos vários modelos de fogos de artifício que a gente encontra no mercado, né? Claro que a gente não vai acender ele agora, porque ainda é muito cedo e a gente não quer perturbar o sossego dos nossos vizinhos. Mas, subtenente, qual é a forma correta que a pessoa deve manusear esse tipo de produto? Bom, o ideal é que quando compra os foguetes ou os rojões, ele já venha com suporte. Nesse caso, ele não veio com suporte. Então, nós vamos fazer uma demonstração como se faz. E muito importante também, as pessoas adulteram o rojão fazendo um corte nele. Então, jamais faça isso. Se você cortar aqui o foguete, o rojão, em vez dele ir para cima, ele vai para as laterais e pode aí ferir as pessoas. A posição correta de soltar o fogos é essa. Você vai pegar 4 rojões, vai encaixar um dentro do outro, tá? Tá aqui os 4 rojões encaixados, verificar a posição dos pavis, o que você não vai acender voltado para frente. O que você vai acender, que é esse aqui no caso, voltado para trás para você, para que o fósforo, o isqueiro não passe aqui e venha acender os demais. Então você acende o último, a posição de soltura, você vai tampar com a sua mão aqui o ouvido, posição sempre para cima, jamais embaixo de fiações elétricas e árvores. Posição é essa aqui, tampando o ouvido, olhando ele para cima e com a outra mão apoiando aqui o rosto, bem firme, e faz a soltura desse rojão. Essa é a posição correta para soltar o rojão. Se o rojão falhar, acontecer dele não explodir, como você vai neutralizar esse rojão? Depois de alguns momentos, de alguns minutos, você vai pegar esse rojão e colocar no recipiente com água, para que não aconteça explosões. O local onde vai ser queimado esse rojão é muito importante também, né? Com certeza, sempre afastado das pessoas, né? Respeitando as fiações elétricas, longe das fiações elétricas e árvores. Tá ok, muito obrigada pela participação de vocês e informações. Luzimar, os fogos de artifício são realmente muito bonitos, né? Eu adoro ver essa queima tradicional aí do Réveillon. Mas olha só, eu prefiro ficar só admirando, viu? Eu não me arrisco a manusear, não. Eu também não, Érica. Adoro ver e assim, de longe. Agora, muito obrigada ao pessoal do Corpo de Bombeiros, que realmente os dois bombeiros trouxeram informações bem importantes para todo mundo, para a gente curtir o Réveillon numa boa, sem acidente. Obrigada, Érica. Bom dia para vocês aí de Tangará da Serra.